Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Nossa casa fica localizada no bairro Jordanópolis, em São Bernardo do Campo. Vamos aos avisos da noite. Nós temos um bazar, como todos sabem, e aceitamos doações de roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos, desde que estejam em bom estado, né? Porque nós não temos condições de fazer reparos. Então nós pedimos que venha tudo limpinho, cheirosinho, como você gostaria de receber, né? Vamos sempre pensar no outro dessa forma. Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria de receber. Então vamos trazer bem limpinho, né? Tudo em ordem para poder ser utilizado. Nós aceitamos também alimentos não perecíveis, porque nós fornecemos algumas cestas básicas. Então, os alimentos que compõem a cesta, né, nós aceitamos e graças a Deus estamos dando conta, graças a todos vocês que têm colaborado. Temos os quadradinhos do amor, que é um grupo de mulheres aqui da casa que faz crochê e confecciona mantas, né, para nós doarmos para crianças recém-nascidas em hospitais públicos, né? Então, se você tiver lã, restinho de lã, novelo de lã, pode trazer que nós aceitamos também. Nós temos alguns salgados congelados também que estão à venda, é só procurar ali na secretaria, tá? E a recomendação de toda semana, que é a realização do Evangelho no Lar, né? É importantíssimo para nós estarmos sempre conectados com a espiritualidade, com a luz, com os nossos mentores e também abraçarmos, envolvermos a nossa casa com estas energias salutares, né? Que promove a harmonização do nosso lar. Na semana que vem vai ter um bate-papo aqui bem gostoso sobre esse assunto, né? A importância de realizarmos o Evangelho dentro da nossa casa, né? É como acender uma luz amorosa dentro de casa. Então fica aí a recomendação. Então vamos nos preparar. Vamos fechar os nossos olhos, voltarmos para dentro de nós mesmos e nos entregarmos a este momento tão especial, como eu disse no começo. É o nosso momento, é o momento onde nós buscamos, onde nós nos entregamos para receber a cura, uma harmonização, através de fluidos delicados e amorosos que preenchem todo este ambiente. Então vamos respirando profundamente e quando soltamos o ar, vamos soltando todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas frustrações. E quando nós inspiramos, nós nos preenchemos de alegria, de gratidão por esta oportunidade e por todas que a vida nos oferece, porque a vida é abundância e nós é que precisamos entrar neste fluxo de amor, de sabedoria. Então elevemos os nossos pensamentos, trazendo à nossa mente uma imagem de muita luz. Pode ser a imagem de Jesus. Visualize esta luz intensa à sua frente, como que te convidando a envolver-se no seu calor, na sua paz. Entregue-se neste momento a essa paz. E então, com os nossos corações explodindo em gratidão a Deus, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos receber uma nova amiga que vem compartilhar conosco palavras de luz. Então vamos lembrar de deixar a nossa mente maleável, bem receptiva, dando as boas-vindas a ela com muita alegria. É a Valéria. Deixa eu ver, filha. Obrigada. É melhor deixar. Eu prefiro. Obrigada. É que ele é meio instável. Mas se você não ficou mexendo, ele não vai ficar melhor. mais desestabilizado. Tá bom. Obrigada. Aqui você tá no Instagram, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja envolvendo a cada um. Que todos possam se sentir abraçados, envolvidos com essa energia tão gostosa, né, que Ele faz com cada um de nós. E eu espero que o estudo dessa noite seja proveitoso para cada um de nós, para que a gente melhore a nossa vida, nos entendamos mais e sigamos o caminho que Jesus trouxe para a gente, que é o caminho do bem. Eu gostaria de saber, fazer 2 perguntinhas para a gente refletir e lá no fim a gente vai conversar. É permitido repreender os outros? Notar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? O assunto de hoje, como a Vanice falou aqui, ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala: bem-aventurados os misericordiosos. E tá as instruções dos Espíritos, as que nós vamos falar, estão contidos no capítulo, nos itens 16 até o 18, que vai falar da indulgência. O que é indulgência? Saberiam dizer o que é indulgência? Indulgência, segundo o dicionário, é disposição para perdoar culpas e erros. Também é clemência, misericórdia, tolerância, perdão. Isso é indulgência. Mas como saber ser indulgente com as falhas alheias? A Vanessa até deu um toquezinho aqui, né, na introdução. Como que a gente vai saber? Então, ó, no primeiro item da instrução dos espíritos, quem traz a mensagem pra gente é o espírito protetor José, que vai falar pra gente tão lindamente que indulgência é um sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem tem que ter para com os seus irmãos, mas que tão pouco os praticam. Por que será que a gente não consegue ser fraterno, ter olhar doce para com o outro? Por quê? É não vermos, ele continua dizendo, é não vermos os defeitos alheios e se a gente os ver, se nós os vermos, evitar de comentá-los, de divulgá-los. Olha o porquê. Por que eu não faço? Ele continua nos orientando, dizendo assim que devemos até ocultá-los, evitando assim que eles sejam propagados. Nos diz que se a maledicência, a maldade os descobre, tenhamos que ter uma desculpa, sempre uma desculpa às mãos, para a gente disfarçar esse erro. Mas tem que ser uma desculpa plausível, uma desculpa séria. Não aquelas que a gente, em vez de estar ajudando, a gente põe mais lenha na fogueira, né? E ele ainda termina falando o seguinte, olha, não comentes o mal, senão para exaltar o bem,
quanto seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê, quem ouve, enobrecendo a vida. Tão fácil nos nossos dias, né? Com essas redes sociais, sai uma notícia, a gente já passa para o outro, já ouve, já propaga, não divulgar. Por que será que ele está falando aqui? E uma dúvida aqui, por que ele fala que a gente tem que esconder? Que a gente tem que esconder, não, disfarçar. Nós temos que disfarçar? Nós temos que tomar cuidado com a propagação das notícias? Ele diz aqui que sim, nós temos que fazer isso, porque a gente perde muito tempo da nossa vida falando de tragédias, falando de assassinatos, falando de roubos, fazendo fofoca, e no entanto a gente não lembra de fazer uma prece. Uma prece. A gente até faz para a vítima, mas nós devemos fazer para aquele irmão que caiu no erro. Ele é um irmão que está em evolução como todos nós. Se a gente não tem condição de estar ali ao lado, aconselhando, né? Se não for uma coisa que eu estou ao lado, que eu posso aconselhar, ajudar aquele irmão, o que eu posso fazer então? Uma prece. Tinha uma amiga minha que ela tinha as crianças, né, que isso já faz um tempo, pequenas, e ela estava com as crianças sentada, ela também estava fazendo esse crochêzinho, porque ela também é espírita para as crianças, e as crianças estavam vendo um filmezinho de criança na TV. E aí, de repente, saiu aquela notícia, né, que às vezes sai, olha, urgente, urgente, e naquela época estava tendo uma rebelião na FEBEM. E as crianças pararam e ficaram vendo aquilo e falaram, mãe, o que está acontecendo, né? Toda aquela confusão. Aí ela desligou a TV e falou, está acontecendo um problema, está tendo algumas coisas ruins acontecendo com aquelas pessoas. Vamos orar? Vamos fazer uma prece para que Jesus envolva todos eles, para que não ocorra nenhum problema, para que eles se acalmem, porque eles estavam muito irritados. Vamos fazer isso? E foi o que ela fez. Ela não podia estar lá para aconselhar, mas ela fez uma prece. E o que nos é dito aqui nessa mensagem é para que a gente evite julgamentos, porque nós somos bem capazes de fazer julgamentos, não é não? Julgamos a todo momento, mas o que ele diz aqui é que a gente, em vez de julgar, a gente tem que meditar em nós. A Vanice falou que é autoconhecimento. Será que eu tenho condições de falar coisas para ajudar aquela pessoa? Será que eu tenho condições, em vez de censurar, em vez de criticar? Será que a gente tem condição? Será que nós temos condição de fazer isso? Né? Se eu não tiver condição, o que eu tenho que fazer? Orar. Pegar a nossa prece. De todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, não tem ninguém que não tenha feito algum erro. Todos nós erramos, né? Nós somos perfectíveis. O que é isso? Nós estamos em busca da perfeição. O único exemplo de perfeição que esteve aqui foi Jesus, né? Jesus, com aquela amorosidade, ele era o perfeito. Nós todos não temos essa condição ainda. Será que uma pergunta, será que quando a gente está criticando, porque às vezes a gente pode não falar, mas pensar, será que quando a gente está criticando alguém, a gente pensa, nós pensamos, nós deduzimos no que nós estamos falando? Que a gente vai no calor, né? Vê uma notícia, mas a gente, né? Não para, vai no calor. Que palavras que a gente usa, nós temos que pensar, o que eu estou usando, né? Segundo o Espírito André Luiz, no livro Passos da Vida, 10 Orientações, ele diz o seguinte: é importante deduzir pelo estudo de nós mesmos se possuímos suficientes recursos para corrigir sem ofender. Será que a gente já tem essa condição?
Vamos lembrar de uma passagem aqui para dar um exemplo. A gente falou de Jesus, né? Jesus, quando ele estava lá na praça, pregando, né, entre aspas, orientando, falando da boa nova, os homens trouxeram uma mulher, a adúltera, e colocaram na mão e exigiram que Jesus a condenasse ao apedrejamento. Jesus refletiu um pouco, que é outra coisa que às vezes a gente não vai, a gente vai no ímpeto. Então ele refletiu e aí ele falou o seguinte para eles: aquele que dentre vocês, né, dentre vós, eles usam um termo melhor, né, não tiver cometido nenhum pecado, nenhum erro, que atire a primeira pedra. Foram saindo um a um, cabisbaixos. E quando todos saíram, sem desferir uma única pedra naquela mulher, Jesus voltou-se para ela, com um olhar misericordioso, indulgente, caridoso, sem criticá-la e aconselhando-a. Perguntou assim: mulher, cadê os que te acusaram? Ela falou: não sei, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É um exemplo que nós temos que seguir. Não é verdade? Então, assim, é este exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia, que nós temos que seguir. E essa mensagem, as mensagens que estão no Evangelho, ela vem nos alertar para que sejamos severos com quem? Conosco mesmo. E indulgentes para com os outros. É um treino diário, gente, que temos que fazer, a prática da indulgência. Com muitas reflexões no nosso dia a dia. Vou falar para os homens aqui que dirigem mais. Quer coisa mais fácil de fazer? No trânsito. Nossa, como nós temos que ser indulgentes no trânsito, não tem? Aquele irmão que passa, que ele me dá uma fechada, né? Vai com Deus, irmão. A gente não sabe o que está acontecendo para ele fazer isso. A gente faz assim, vai com Deus, né? Então a gente tem que refletir os nossos atos. E um dia, nesse treinamento, para chegarmos a agir como Jesus, é um treino diário. A Vanice falou aqui de regime. Quer coisa mais fácil? Quer mudar? Gostar de comer? O que a gente tem que fazer? Treinar. A mesma coisa é sermos indulgentes, é um treino. Mudar a nossa forma de agir. A verdadeira indulgência é analisar, é julgar quem? A nós mesmos. Nos voltarmos para as nossas ações, modificando as nossas atitudes, o nosso sentimento, o nosso olhar, com aqueles que estão junto conosco nessa vida. E é preciso que todos nós estejamos juntos. Por quê? Porque a gente tem que conseguir avaliar a nossa vida através dos outros. Por quê? Os outros são os nossos espelhos, assim como nós somos os espelhos deles. E nesse espelho a gente pode ver qualidades, defeitos. A gente pode apontar o que devemos ou não devemos fazer conosco, porque é olhando o outro que eu me modifico, né? O que eu tenho que fazer ou não fazer comigo. É o outro que está na caminhada que vai me ajudar, assim como eu o auxilio também. Será que se a gente tem que fazer uma reflexão? Será que se eu tivesse a vida daquele que está cometendo erro, será que eu não fazia o mesmo? Aquele cara que me deu uma fechada, será que eu não, estando dentro dele, naquela perspectiva dele, será que eu não faria a mesma coisa? Jesus disse para a gente: com a mesma medida que medires, sereis medidos. Nós temos que pensar nisso. Se eu estou só julgando, né? Se eu estou só criticando, eu tenho que me modificar. Por que a gente é tão clarividente com os erros dos outros e tão cegos para com os nossos, né?
Eu vou contar uma outra passagem. Eu estava um dia no ônibus e uma senhora do meu lado, o ônibus deu uma parada no ponto, ela olhou para cima, na janela tinha uma mulher fumando. Ela começou a falar palavras muito... Começou a xingar a mulher. Eu falei, a senhora conhece? Não, mas é isso, ela é aquilo. Falei, nossa, meu Deus, que ponto que nós estamos criticando, né? O que eu fiz na hora ali? Eu orei, eu falei, eu não podia, falei para ela, olha, a senhora não conhece a moça, não pode falar, né? Mas ela começou a ficar nervosa, me calei. Em pensamento fiz a oração, porque ao final das contas, ela vai um dia entender isso. Mas eu estou me buscando minha ajuda, a mim mesmo, né? Queridos companheiros, lembremos sempre de procurar ver nos outros aquilo que nós gostaríamos que eles vissem em nós. Todos nós encontramos um mundo onde a imperfeição é íntegra. Nós não estamos juntos à toa. E reforçando o que eu falei, todos nós somos perfectíveis, a gente está em busca da perfeição. Então, todos nós, sem exceção nenhuma, cometemos algum erro. Se nós não cometemos, a gente vai cometer, porque a gente pensa nas crianças, né? Ah, mas a criança vai crescer na hora da convivência, acabamos fazendo, porque a gente está em busca da perfeição. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, né? Nós temos que procurar aprender o quê? A ser tolerante. E se isso for tão difícil, é difícil, né? A gente falou do trânsito, que é difícil, mas o que a gente tem que fazer? Exercitar constantemente a prática da indulgência. Ter aquele olhar doce. Olha, que faça aquele olhar fraterno, misericordioso para com aquele irmão que está errando, aquela irmã que está errando. Ser tolerante com eles. Porque isso também é o que queremos conosco. Ou não é? Temos que ter. E se a gente for indulgente, se a gente começar a treinar a indulgência conosco, com os outros, vai nos trazer a calma, a corrigenda de nossos erros. A gente vai começar a perceber, opa, né? Eu vou começar me modificando, eu vou começar entendendo, né? A indulgência tem que ser feita também para conosco. Eu não posso pegar e... eu fiz... Não é assim. É analisar e modificar. Se a gente, ao contrário disso, cada vez mais a gente não for indulgente, a gente vai estar cada vez mais desalentado, irritados, porque a gente quer a corrigenda do outro na hora. A gente quer que o outro se corrija. Quando a mensagem do início aqui foi exatamente, vamos nos analisar, né? O exemplo, por exemplo, outro exemplo é o daquelas pessoas que gostam de ficar vendo na TV, na rádio, nas redes sociais, notícias ruins. Quem já parou para ver notícia? Passa aquela notícia o dia inteiro com a imagem, né? Contando aquilo, fica impregnado na pessoa de coisas boas. As pessoas vão ter bons sentimentos em ver aquilo. Vai alimentar a paz, a misericórdia no coração delas. Mas depois dessa palestra aqui, a gente vai ter outro olhar. Se eu não conseguir mudar, eu vou fazer o que, gente? Uma prece de todo o coração. Não pode ser prece só labial. Tem que fazer de todo o coração, envolvendo, né? Se eu não conseguir, imagina Jesus ali do ladinho, auxiliando. O propósito dessa reflexão nossa aqui é que busquemos imprimir em nossa conduta o meio, né, por meio das nossas escolhas, nós termos mais doçura para conosco, mais tolerância e mais compaixão, também com o outro. Nós temos que ter principalmente com o outro, porque ele vai estar todo o tempo nos testando. Precisamos aceitar a nossa própria inadequação. Nós não somos tão bonzinhos. Entramos na casa espírita bonzinho, mas se alguém sair aqui, pegar o carro e dar uma fechada,
a gente já esqueceu o que ouviu na palestra. Chega em casa, alguém dá uma palavrinha diferente, a gente já se desequilibra. Tem que ter o pensamento de Jesus no coração, né? E o que a gente não tem que fazer? Não julgar. Se for julgar, julgar as nossas próprias atitudes. E aí a gente tem que ser severo com as nossas ações, mas ao mesmo tempo indulgente. Hoje teve um probleminha aqui, né, com o nosso microfone e o tempo exauriu, né? Meu mentor está dizendo mais um pouquinho. Está sentadinho ali. A gente tem que pensar assim, se a gente for um juiz severo, crítico com os outros, toda hora vai aparecer situação conflitante para a gente avaliar. E aí a gente vai fazer o quê? Vai julgar severamente. Mas se a gente for indulgente, for caridoso, tiver um olhar fraterno, e não julgarmos criticamente, as situações que virão serão mais amenas. Porque a gente vai estar vendo aquele irmão de caminhada. Meus irmãos, a lei de Deus é a lei do amor. E ela está escrita onde? Nas nossas consciências. Então, nós temos que tirar essa lei lá, temos que ir trazendo, porque a lei é educativa. Ela não é punitiva, ela é educativa. Então, olhemos para o outro, buscando ver um irmão que está também em busca da perfeição e que não está conseguindo ver os equívocos e os erros deles. Assim como às vezes a gente não enxerga os nossos equívocos, os nossos erros. Então, o Senhor Deus, Ele que é Pai amoroso, de todo o coração misericordioso para com todos nós, Ele é indulgente conosco, mas Ele só vai ser indulgente se a gente for indulgente com o nosso irmão. Nós acabamos de fazer uma prece aqui do Pai Nosso. O que a gente pede no Pai Nosso? Perdoai-os as minhas dívidas ou as minhas ofensas, da mesma forma que eu perdoo, né, os meus devedores ou os meus ofensores. O que a gente está pedindo nessa prece? Que Deus esqueça os nossos erros? Que Ele não nos puna? Se a gente pedir isso e Deus fizer, Ele também não vai dar para a gente, não vai compensar a gente com as nossas boas ações, porque a gente não é 100% mal. A gente está nos acertos, não é? Então, Ele vai avaliar a gente, vai avaliar cada um de nós segundo as nossas boas ações para com os irmãos de caminhada. Quer ver um outro exemplo? A gente tem um amigo, ele é bom, ele é um amigo leal de muitos anos, só que um dia ele cometeu um erro. Ou outro exemplo aqui para as mulheres, marido, bom, fiel, amigo, mas ele esqueceu a data de aniversário do nosso casamento. Meu Deus! Ou então as crianças, nossos filhos, né? Educados, estudiosos, bonzinhos, mas são uns tremendos bagunceiros. Se a gente tiver um olhar crítico, só vendo os defeitos, e a gente esquecer toda a bagagem de bondade deles, né? As virtudes de ser bom, ser leal, ser fiel. O que a gente vai fazer? Começar a se indispor com o amigo. Romper o casamento. Ficar o tempo todo brigando com as crianças. Ao contrário, se a gente tiver um olhar indulgente para com as falhas, se a gente ver tudo, se nós vermos tudo que tem de bom, de bacana nas pessoas, é muito mais fácil a gente gostar delas, não é? E relevar os erros, não é? A gente releva esses erros. A gente põe o quê? O bom acima daquelas falhas. Indulgências, meus irmãos, fazem parte da caridade. E Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele fez uma pergunta para os espíritos, e notem que a pergunta é
bem interessante. Ele disse assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? E eles deram 3 itens. Benevolência para com todos. O que é benevolência? Seja bom, faça o bem, se desembarace do mal. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é isso que a gente está falando? Tem um olhar misericordioso com a falha. Seja tolerante. E perdão das ofensas. O perdão nos liberta. Mas o que acontece com a gente? Nós... muito obrigada. Meia hora, né? Daqui a pouquinho você acaba. Tá. Eu vou pedir pra você fazer a oração. Mas aí, a gente deixa de ser indulgente quando a gente se sente ofendido, ferido, e fica martelando na cabeça: por que ela fez isso? Por que ele fez aquilo? Por que não dá certo? E aí, o que nós temos que fazer? Perdoar. Porque o perdão, ele quebra o vínculo. Quando eu tenho ódio, rancor, mágoa, eu fico atado naquela pessoa. E eu tenho que perdoar. Porque eu perdoando, eu desato esse nó. E o outro? Todos nós, irmãos, estamos fadados, cobertos pela lei de causa e efeito. Se eu já entendi, né, que aquele efeito que está tendo, descobrir a causa que eu preciso me melhorar, me autoconhecer, o que eu vou fazer? Desatando esse nó, eu deixo aquela pessoa, aquele irmão de caminhada, que um dia a lei de causa e efeito também vai o atingir, vai chegar nele, e ele vai entrar em reflexão, e quem sabe vai estar entrando aqui pela porta da casa, que acolhe a todo mundo, não é? Mas graças a Deus, iluminados pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que tem objetivos para a gente maiores da doutrina, é esclarecer e consolar, que está mostrando aqui o Evangelho, que tem todas as orientações, as formas como nós temos que agir conosco e principalmente com o nosso irmão de caminhada. Conta uma história que um senhorzinho era muito humilde. E aí ele saía pelas ruas para fazer o trabalho dele, ajudar, auxiliar. Ele estava andando pela rua e aí ele viu um outro senhor carregando um peso, uma bagagem muito pesada. E aí ele falou: vou ajudar, né? Eu vou ajudar aquele senhor na intenção de fazer uma coisa boa. Quando ele chegou perto, falou para o senhor: senhor, eu posso lhe ajudar, né? Eu estou aqui, posso ser útil para o senhor? Porém, aquele irmão que estava com aquela carga pesada, mas também que era envolvido em muito orgulho, olhou para ele e falou: não preciso de ajuda. Então, o que fez aquele irmão que quis ajudar, mas não tinha condições? Fez uma prece: Senhor, eu desejo que Jesus o envolva em muita luz e muita força para que o Senhor consiga chegar ao fim da vossa caminhada. Meus irmãos, isso é uma prece. Não precisa fazer todos os versos, é uma prece. Às vezes a gente tem dificuldade de ajudar aquele irmão que está junto conosco. Mas Jesus fala: não desista, persista, você não está sozinho, eu estou contigo. Então eu queria agradecer, pedindo a todos que sejam sempre ligados com o Mestre Jesus e que Ele possa continuar envolvendo a cada um de nós com muita luz e muito amor. Muito obrigada. Vamos. Então vamos, meus irmãos. Quem quiser pode cerrar os olhos para a melhor concentração. E vamos nos envolvendo na luz maravilhosa do Mestre Jesus,
que disse quando 2 ou mais pessoas estivessem falando em nome dele, e ali ele estaria. Com certeza, ele está aqui conosco, com seus trabalhadores, a envolver a cada um de nós, dando forças de bênçãos, de luz, de esperança, de amor, paz, alegria, energias de saúde, envolvendo a cada um de nós nessas intenções que dão para nós forças para nos regenerarmos, para estarmos sempre ligados nas boas ações, nas bênçãos que recebemos. Obrigada, Mestre querido, por este acolhimento. Que possamos, Mestre, estar sempre conosco. Que o Senhor possa estar em nossas vidas, hoje e sempre, Mestre. Que assim seja, graças a Deus.